E vamos começar com mais um Faça Você Mesmo, e a convidada de hoje é a Valéria, mais conhecida como Val Gama Crochê. Oi, Val, muito obrigada por estar participando aqui do nosso programa. Olá, é um prazer estar aqui. E hoje a Val vai ensinar a fazer o famoso quadradinho da vovó, que está fazendo a cabeça das influencers e famosas nas redes sociais. Os materiais que vamos usar são agulha de crochê, agulha de costura, tesoura e linha para crochê. Quais são as etapas, Val, que você vai começar a ensinar aqui pra gente? A ideia hoje seria customizar um chinelo, né? Então aqui eu fiz o básico do quadradinho, seria um quadradinho mais simples, para a gente poder usar o que a gente já tem do chinelo e dar uma melhoradinha, deixar ele mais a nossa cara, tá? Então, para você em casa que tem um chinelo já usado, mais gasto, né? Vamos dizer assim, igual a gente deu aqui no exemplo, você vai ensinar a customizar com o crochê, atualizando a peça, podendo a gente usar várias vezes, ainda mais agora no verão, né? Isso, que agora no verão o famoso quadradinho da vovó voltou com tudo, em várias peças, inclusive agora nos chinelos. Tá, e qual é o primeiro passo? O primeiro passo seria um quadradinho bem pequenininho, né? Aqui eu fiz mais uma carreira, são 3 carreiras de crochê, para a gente formar, no caso do chinelo Havaiana, o tamanho necessário para a gente customizar esse chinelo aqui. São 3 passos. Ele fica bem bonito, colorido, mas se a pessoa quiser uma cor só pode? Pode. Ele não mostra tanto numa única cor, mas ainda assim é possível fazer um quadradinho da vovó com uma única cor. E dá para reaproveitar as linhas que tem em casa? Porque eu vi ali que você trouxe um pouquinho de cada linha, né? O legal é a gente, exatamente, usar restinhos de fios que a gente já tem em casa para confeccionar o chinelo e de acordo com o nosso gosto, né? Usar as cores que a gente gosta e brincar bastante com a imaginação e mesclar todas elas. E qual que é o primeiro passo? Eu vou começar aqui fazendo um para vocês, que seria um quadradinho, que ele é composto com 4 ladinhos mesmo, tá? Aí, o básico do início é um anel mágico, que a gente chama, e dentro desse anel mágico, eu vou começar a fazer os pontos altos. Serão 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui eu tô fazendo o segundo e vou fazer o terceiro. Só que depois dos 3 pontos altos, a gente precisa dar um espacinho, que nós chamamos de correntinhas. Então eu vou colocar 2 espacinhos em cada bloquinho. E essa correntinha que faz daquele acabamento, né? Parece uma trancinha. Isso, ela parece uma trancinha, ela dá esse espacinho aqui entre os bloquinhos. Muitas pessoas também chamam de leque, vou fazer um lequinho, ele é conhecido assim também. Então aqui eu tô fazendo o terceiro bloquinho, vou separar com 2 correntinhas e tô indo pro último bloquinho. São 3 pontos altos juntos, espaçados com uma correntinha. E não precisa de muita linha, né? Eu tô vendo aqui que você tem Não, é bem pouquinha. Não precisa de um novelo inteiro, não. Por isso que eu comentei sobre restinhos de linha mesmo. Então, gente, você aí de casa que tem vários... Quem trabalha com artesanato sempre acaba sobrando um pouquinho de material. Então é uma ótima ideia e é até para fazer um dinheiro extra, né? Isso, o chinelinho voltou com tudo agora e tá sendo muito vendido mesmo. E aqui, ó, eu terminei os 4 bloquinhos. Sim. Vou cortar o meu fio e vou finalizar esse bloquinho aqui. Aí, como eu fiz um anelzinho mágico no início, quando eu puxo, ele fica bem fechadinho. E agora eu vou fechar. Val, no caso de quem está em casa, né, e pretende até fazer um dinheiro extra, quanto que dá para vender um chinelinho desse? A média do chinelo Havaiana, o simples, sem desenho nenhum, sem enfeite nenhum, com o quadradinho da vovó aqui, o chinelo personalizado, mais ou menos uns 120, 150 reais.
o parzinho do chinelo. Então, gente, vamos aproveitar a alta temporada, fazer uma graninha extra, porque fica muito bonito. Isso. Aí eu vou escondendo os fios, né? Eu vou arrematar o fiozinho e tá pronto o primeiro quadradinho aqui, ó. Ah. Então, assim que a gente faz o primeiro quadradinho. E em cima dele que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, com o mesmo espaçamento, ponto sobre ponto, formando a segunda carreira de ponto alto. Tá certo. A partir dessa segunda carreira, eu faço a terceira. Então... é uma sequência. É uma sequência. E para ficar legal no chinelo havaiana, eu contei 3 carreiras de pontos altos espaçadas para ele dar um formato bem bonito quando a gente costura e ele fica volumoso Esse no pé. espaçamento, você mede ou não vai de olho? Não, é legal a gente medir sim. Quanto mais ou menos, assim, uma medida básica para uma havaiana? Para uma havaiana, o básico seriam 5 quadradinhos da vovó. 5 quadradinhos da vovó. Suficientes. Tá. São suficientes. Aqui, para ela ficar com esse volume que eu comentei, eu coloquei entre cada quadradinho, eu dei mais um espaçamento. Aí, quando eu for costurar, você vai ver que ele dá um efeito... caimento. Mais gordinho. Ele não fica tão justo na tira da havaiana, tá? E imagino que ele deve ficar bem confortável no pé, porque crochê Fica. já é um material gostoso, né? Sim, fica uma delícia. Então, depois dos 3 pontinhos altos, o que eu fiz aqui foi fazer mais uma carreirinha de aumento nas laterais para dar esse efeito bonito. Sim. De mesclagem de cores. Para isso, eu fiz somente pontos baixos em uma das laterais do meu quadradinho. Eu inicio sempre pelo leque e ponto sobre ponto eu vou fazendo pontinhos baixos. Esses pontinhos baixos vão permitir que eu aumente um pouquinho mais a minha peça e que eu também deixe um acabamento mais bonito. Após isso, a gente vai emendar, costurar um ladinho com o outro pelo avesso, para exatamente os fios e o lado de dentro ficar pro lado de dentro bonitinho. Então a gente tem que ter a preocupação de deixar sempre o lado do direito para fora na hora da costura, senão a gente tem que desfazer tudo, aí dá mais trabalho. E média quanto tempo um chinelo desse fica pronto? Ah, dá para fazer em meia hora. Meia hora? Menos. Dá para fazer sim. Ah, é rapidinho. Sim. Após os 5 quadradinhos da vovó estarem prontos, todos emendados, eu fiz também um acabamento em toda a volta para combinar com o que eu tinha feito no meio e já é a hora da gente costurar no chinelo. Tá. O que você usa para fazer essa costura no chinelo? Ela pode ser feita com uma agulha normal de costura ou uma agulha de tecelão, que é essa que tem o buraquinho um pouquinho maior. É uma agulha mais grossa. Isso, e ela não tem aquela ponta que machuca. Ela Sim, é redondinha. uma ponta cega. É. Tá. Mas isso aqui vai depender do fio. Se o fio, quando o fio é muito grosso, a gente prefere essa daqui. Mas pode ser com uma agulha de costura e costurar também com uma linha de costura normal. Falando em fio, eu vi que você trouxe outra peça sua, né? Outro chinelo customizado que não é com crochê. Seria? Sim, esse daqui foi feito com fio de malha. Aqui, gente, colocou búzios, enfeitou, pode colocar strass, brilho, corrente, o que tiver em casa. Aí o fio de malha é uma outra técnica. Nele não fica tão bonito a gente fazer o quadradinho da vovó, justamente por ele ser um fio mais largo. Então a gente pode tecer o crochê nas tiras normalmente. Mas é uma outra opção. Isso. Tá. E além do crochê, do fio de malha, tem alguma outra opção? Não, seriam essas. Lã, no caso. Tudo que dá pra gente fazer com crochê, daria pra eu colocar aqui. Todos os fios daria pra eu customizar esse chinelo aqui. Dá pra gente até mesclá-los
Então e é usar transformar a criatividade. Isso mesmo. Tá certo. E aí agora a gente vai fazer o quê? A encarte. costura. A costura. Isso. Vou mostrar aqui como que a gente costura os quadradinhos na tira do chinelo. Então, a gente vai precisar de um pouquinho de fio. No caso, eu tô usando a mesma cor de fio que eu fiz o acabamento do meu chinelo. Mas também poderia ser qualquer outra cor. Tá. Porque essa costura também ela vai ficar pra dentro. Não Então, mostra tanto. Tá. Aqui, como eu disse que são 5 suficientes para uma havaiana, eu vou posicionar a minha do meio, meu quadradinho do meio, lá na tirinha que fica entre os dedos. Tá. E posiciono os outros 2 quadradinhos aqui nessa tira de baixo. Ou seja, pode fazer o acabamento com qualquer linha, mas para ficar mais bonito, sempre é legal estar usando uma linha de acordo com a cartela, né? Sim. Com a cartela que você usou para fazer o quadradinho da vovó. Isso. E também há pessoas que gostam de furar a tira para esse acabamento inicial, tanto do início quanto do fim, ficar bem presinho, mas também não tem a necessidade. Tá. Porque essa tira ela não vai ficar escorregando no pé, tá? Então aqui eu vou fazer uma costura simples, que seria basicamente, eu vou juntar aqui, ó, Sim. os ladinhos, a tira tá no meio. Tá. E eu começo a costura desde baixo, Sim. tá? Então, é uma costura simples. Sim, eu vou passar ponto por ponto, para ela ficar bem firminha, eu passo ela ponto por ponto do crochê. Tá. Mas você pode costurar, tanto faz, por exemplo, desse jeito que eu tô fazendo aqui, ou a gente pode fazer um zigue-zague. Do jeito que a pessoa sabe costurar em casa. Isso, costura não precisa, à mão. Não precisa se preocupar em ser costureira para costurar o chinelinho, não. É porque tem pessoas que têm dificuldade na hora de costurar. Sim, e esse quadradinho da vovó tem muita gente que tem a dificuldade de fazer essa união. Nossa, de um com o outro. E fica imperceptível mesmo, olha, usando a mesma linha. Ó, fica bem Fica bonitinho. perfeito. Fica. Aí eu vou assim, eu vou seguindo ponto por ponto, um atrás do outro, costurando e puxando. E lembrando que depois dessa costura aqui, eu vou girar meu quadradinho e vou colocá-la pra dentro. Porque o desenho que a gente fez é pra ficar pra fora. Sim. Desse jeito aqui, ó. Pra ficar com o caimento certo. Isso. Você faz crochê desde quando? Desde que idade? Eu não lembro ao certo a idade que eu tinha, mas eu era bem pequena. E isso sempre foi renda pra você? Sim e não. Quando eu era adolescente, eu fazia para vender para as minhas amigas, na época, biquínis de crochê. Sim. Cachecóis, fiz muito cachecóis. Mas acabei trabalhando com outras coisas e o crochê sempre esteve comigo na questão de eu sempre fiz para mim, sabe? Sim, e hoje você dá aula, né? Sim, hoje eu dou aula. Tanto de crochê quanto de macramê, que também foi uma outra coisa que eu me descobri. E você ensina várias peças? Ou é aquele do básico? As minhas alunas ainda gostam muito de aprender a confeccionar bolsas em fio de malha. Sim. Mas eu dou aula de tudo, tanto de vestuário, quanto de acessórios e também de decorações. Todas em crochê. Eu deixei livre para as minhas alunas escolherem o que elas gostariam de aprender, sabe? Nossa, muito bacana essa iniciativa de deixar as pessoas escolherem, né? Porque normalmente é um padrão. Só que fica chato, porque nem todo mundo quer aprender a mesma peça, né? Sim. Então, é gostoso você vir aprender exatamente o que você gostaria de aprender, né? Então, pessoal, você em casa que tem um chinelo, que tem ou quer um chinelo já gasto, que quer reformular o chinelo, quer ensinar até mesmo a criançada, né, a customizar o chinelo, ganhar um dinheiro extra, ainda mais no verão, final de ano,
Pode colocar crochê, várias opções de linha, strass, miçanga. Isso mesmo, pode búzio. usar bastante a criatividade. Crochê e búzio tá muito em alta. Muito. Aqui eu já tô chegando na central, que fica entre os dedos. A única preocupação aqui é deixá-la bem centralizada mesmo, senão o quadradinho da vovó vai ficar muito torto. E como que faz para poder estar deixando centralizado? A gente vai prestar atenção nas laterais do quadradinho. Então, pessoal, ela vai ensinar aqui agora a parte mais importante da customização, que é deixar o quadradinho da vovó centralizado no chinelo, para não ficar aquela coisa torta, né? Isso. Então, prestando atenção onde estão as laterais do quadradinho, eu vou posicioná-las tanto em cima quanto embaixo para eu fazer essa costura, no meu caso aqui, da direita, ela ficar bem fechadinha aqui e depois eu já venho com a da esquerda, pegando tanto embaixo quanto em cima. E esse espacinho que vocês estão vendo aqui, eu também vou costurá-lo para baixo. Você pode mostrar um pouquinho assim, mais para lateral? Sim. Assim. Poder mostrar, pra gente poder Aqui, mostrar ó. melhor pro pessoal de casa. Então, aqui tem um ladinho do quadrado e aqui tem o outro. Eu preciso juntá-los aqui certinho, um lado com o outro, para eu saber que o centro tá no local certo. E esse espacinho que tá sobrando, eu também vou costurá-lo lá para baixo, para o chinelo ficar assim. Com o desenho daquele primeiro quadradinho que eu mostrei como faz, para ele ficar posicionado para frente. Tá certo. Mas não tem mistério, a gente vai seguir com a mesma costura simples que a gente iniciou no começo. Tá. Gente, lembrando que a Val tem anos de experiência. Se você tá começando agora, vai no seu ritmo. Isso. Você tem muita reclamação, muita queixa das suas alunas a respeito de ai, não consegui, tô demorando? Tenho. As alunas que chegam, elas são preocupadas em não conseguirem fazer determinada peça. Mas é o que você falou, eu ensino elas a ter calma mesmo, contar os pontos, que no crochê tem muito isso de contar sempre, porque senão a gente se perde e depois a gente precisa desmanchar tudo. E é aquele segredo, né, Val? Não deu certo? Desmancha, refaz. Isso. Desmancha, refaz, até tá certo. Pra ficar com um acabamento bonito, né? Sim. Mas aqui, ó, tô costurando normalmente. Eu já passei daquele pontinho que eu falei pra vocês da emenda. Tô chegando no meio do chinelo. Aí agora aqui eu vou posicionar o outro lado para ver se o meu quadradinho tá centralizado na frente. Essa parte é importantíssima. E aqui dentro do chinelo eu vou continuar costurando. Certo. Fez um ponto, dá uma paradinha, dá uma olhada para ver se está centralizado. Isso. E volta a refazer. Não tem mistério. E se por um acaso ficar torto também, não é difícil da gente tirar a linha que a gente já costurou e fazer novamente. Não precisa se preocupar, perdi meu quadradinho inteiro, Sim. vou ter que refazer os 5 quadradinhos. Não, não precisa. Acho que o segredo maior está nessa medida, né, que faz aqui na tira, né? tira, onde Isso. colocam os dedinhos. Isso, mas se forem feitos os 5 quadradinhos, com 3 camadinhas de crochê, já é o suficiente. Tá. Nesse caso, eu fiz alguns aumentos para deixá-lo um pouquinho mais volumoso. Ó como que ele vai ficando gordinho. Ah, fica o Mas caimento. se não quiser, ele vai ficar justinho e o quadradinho vai continuar sendo quadradinho. Ah.
legal do quadradinho da vovó é que quando você for pensar em vender um chinelinho desse, você pode customizá-lo de acordo com o gosto da sua cliente, né? Não simplesmente pegar algumas cores e fazer o seu quadradinho. Se você conhecer um pouquinho da sua cliente, você sabe, por exemplo, que ela gosta de vermelho, ela gosta de branco, ela gosta de laranja. Então, por que não fazer os quadradinhos nas cores que ela gosta? Então, vai ser um chinelinho exatamente do jeito que ela gosta, personalizado, exclusivo para ela. E hoje em dia existe uma variedade de linhas, né? De cores, cores vivas, cores opacas. Neon está sendo muito usado agora. Neon tá muito em alta. Muito. Os clientes têm gostado muito do neon. Do neon tanto em acessórios, no caso do chinelo, quanto em roupas. Você pode mostrar, por favor, a finalização? Sim. Aqui eu cheguei no finalzinho, finalizei do mesmo jeito que eu comecei. Tá. Cheguei até o final, daí aqui o que eu vou fazer? Eu vou esconder essa linha, né? Vou dar um pontinho e venho trazendo ela pra dentro. Só para ficar com o acabamento perfeitinho, não ficar mostrando o nozinho. Sim. Eu trago ela para dentro, finalizo ela aqui, aí não mostra o meu início. E agora vai arrumar? Isso, vou colocar essa costura. Ela pode até ficar assim, mas eu acho que ela fica mais bonitinha se ela ficar para dentro. A gente vai moldando aqui os quadradinhos para eles ficarem todos para fora. Ficou lindo! Tá aí, gente, um chinelinho customizado com crochê. E a Val trouxe também mais uma segunda opção, que também é alta agora, né? Que é o chinelo nuvem. Mostra pra gente. Sim. Eu pensei em também dar uma mudada nesse chinelo. Fiz também algumas carreirinhas de crochê, mas esse daqui já é um outro detalhe. Qual é o nome do ponto? Ponto alto, é o Ponto mesmo, alto. mas aqui é o xadrez. Tá. Nós fazemos o trabalho junto, com as duas cores juntas para formar o xadrez. Mas o pessoal de casa pode fazer qualquer outro tipo de ponto, sendo um quadradinho que encaixe. Pode, eu até deixei sem terminar aqui, para mostrar que o legal desse chinelo nuvem seria também a gente fazer uma costurinha por dentro. Não é legal a gente colar, porque esse crochê ele vai soltar com o tempo, por ser uma coisa que a gente molha muito. E estraga a peça, né, vai Val? estragar. Então, o legal seria você ver o tamanho que tem o seu chinelo, essa parte que fica em cima do peito do pé. A gente mede e vai fazendo o crochê em cima dessa parte aqui. Depois é costura simples mesmo. Costuras laterais, a gente pode fazer aquilo que eu falei sobre furar para deixar o acabamento bem mais justinho, tanto em cima quanto embaixo. E o seu chinelo vai ficar com uma cara nova, do jeito que você gosta. Tá aí, pessoal, foi um prazer estar com a Val. Val, muito obrigada por ter ensinado, né, customizar os chinelos, até fazer um dinheirinho extra, que eu sei que muita gente que tá em casa precisa, e é uma ótima saída, né, com materiais que temos já em casa, né? Isso mesmo. E mostrar o quadradinho da vovó que tá super em alta, as artistas estão usando, né? Você, eu acredito que esteja vendendo bastante também. Muito obrigada, Val. O prazer foi meu estar aqui, eu que agradeço. E é isso, até a próxima!